Eu não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. Bom, gente, então, boa tarde. O título da aula de hoje é Cosmopolítica, Ecofeminismo e Imaginação, Isabelle Stanger. Né? Bom, então a gente vai, com a ideia de hoje, é a gente explorar alguns pontos dos textos dessa filósofa belga, né, que é Isabelle Stanger, em especial o livro dela No Tempo das Catástrofes, Resistir à Barbárie que Vem, né, para pensar questões que estão sendo postas no curso. Né? Então, o problema do antropoceno, a chamada intrusão de Gaia e coisas assim. Né? Bom, um pouco a ideia aqui, a gente vai passear por alguns textos da Isabelle, mas também dialogar com outras coisas. Né? Um pouco a ideia aqui é pensar com ela, né? Para usar uma expressão que ela também gosta tanto, né? Pensar com. Bom, esse livro, No Tempo das Catástrofes, ele, digamos assim, ele faz um par com o livro do Bruno Latour, Diante de Gaia, que foi discutido pelo Stélio na semana passada. E, de fato, Stanger e Latour, né, eles têm uma interlocução de longa data, né? E ao mesmo tempo, com certas divergências, mas como a própria Isabelle Stanger fala, né, é preciso honrar as divergências. Né, e é isso também o que significa pensar junto. Né? Então, ambos são autores dos chamados Science Studies, né? Os dois filósofos, a Isabelle Stanger mais assumidamente filósofa do que o Latour, né? E, e eles estão tentando fazer uma leitura das ciências modernas, né? E numa espécie de crítica, né? Acho que o Stélio já falou bastante sobre isso, de uma ideia uniforme, imutável de natureza, e buscando sempre que possível politizar as ciências, e nesse sentido também politizar isso que chamamos de natureza. E essa politização das ciências e da natureza tem a ver com o que a Isabelle Stanger batizou como cosmopolítica. Depois ela vai falar numa proposição cosmopolítica. Infelizmente, a gente não vai poder entrar muito nesse ponto, mas a gente vai margear isso também aqui. Bem, e a interlocução do Latour e da Stanger, ela acaba se intensificando, né, os dois estudiosos, né, das ciências modernas, né, é uma interlocução que também se intensifica com o debate em torno da crise ecológica, né, do aquecimento global, das catástrofes, né, que têm ocorrido por conta disso. O livro da Stanger é publicado antes do livro do Latour, em 2009. Né? Ela escreve sob o impacto, né, de vários acontecimentos, por exemplo, Katrina, o furacão em Nova Orleans, a crise financeira, né, o furacão acho que é 2005, a crise financeira em 2008, e o debate quente, por assim dizer, sobretudo como estava acontecendo na Europa, em torno da adoção dos organismos geneticamente modificados. Então, o problema para ela é, diante disso tudo que está acontecendo, qual que é o lugar das ciências e dos cientistas. Né? Já o Latour, que publica em 2015 o livro, ele está pensando muito no contexto da COP21, do Acordo de Paris. Né? Ele escreve, eu acho que esse livro, meio para preparar um pouco a discussão que vai acontecer ali em torno da crise climática, do aquecimento global. E ambos vão
ser motivados a pensar, digamos assim, né, por essa figura que é Gaia, né? Gaia que, ao mesmo tempo, uma figura mitológica, né, da Grécia, a, a, a mãe, né, dos, do, dos deuses, né, também marcada pela sua fúria e tal, mas é também uma teoria científica, né, como o Stanley também discutiu semana passada, proposta pelo James Lovelock e pela Lynn Margulis no final dos anos 70. Né? Eu vou passar aqui um link para vocês de uma palestra que a Isabelle Stanger deu em 2014 no seminário Os Mil Nomes de Gaia. Né? Então, quem se interessar, ela vai falar justamente sobre, né, uma reflexão que saiu um pouco do tempo das catástrofes. Bom, bem, a Stanger, Isabelle Stanger, ela usa muito pouco o termo antropoceno. Né? Ela diz que é um nome esquisito. E para ela deixa claro, nomear é tudo. Né? Ela fala, nomear Gaia é um ato político, né? Um sentido pragmático da linguagem. Né? Nomear é importante. Né? E no texto que a gente indicou, eu não sei se chegou até vocês, mas vai chegar porque a gente fotografou e tal, que é um texto em francês chamado Pensar a partir do desastre ecológico, ela vai justamente se debruçar sobre o antropos do antropoceno. Mas, afinal, o que é o antropos? Né? A gente tem que se perguntar sobre isso. E ela vai dizer, esse antropos não é qualquer antropos, né? Como dizia o Moro, né? Não é o homem, mas é o melanésio de tal ou tal ilha. O antropos é aquele gestado no final do século XVIII, né? Com a Revolução Industrial, com a máquina a vapor do James Watt, mas é também esse homem universal, esse homem civilizador que emerge, né, também no século XVIII. Né? Essa é uma certa ideia de humanidade que está aí. Então, a Isabelle Stanger ela vai se concentrar mais na figura de Gaia do que na própria ideia de antropoceno, né? E dizendo que é preciso nomear Gaia, né? Nomear Gaia como essa força que nos ajuda a pensar sobre esse tempo das catástrofes, dos desastres, que, por sua vez, foram produzidos por esse antropos. Né? Bem, então o primeiro impulso dela é uma inspiração, logicamente, nessa teoria científica do Lovelock, né? Que trabalhou na NASA, e na Lynn Margulis, essa bióloga que, né, entre outras coisas, propôs a ideia de simbiogênese, uma ideia muito cara a Isabelle Stanger e também a Donna Haraway, como a gente vai ver. Mas, basicamente, o que o Lovelock e a Margulis queriam dizer com Gaia é pensar a Terra como um planeta vivo. Né? Eles vão dizer, né? A Terra ela se distingue de outros planetas. Quer dizer, a gente não tem certeza disso também, mas ela se distingue de outros planetas como Marte, Vênus, porque ela tem vida. E a vida produz a própria Terra. Né? Então, a própria ideia de atmosfera, né? Eles vão dizer, a atmosfera é modificada pelos viventes. Né? São os viventes que regulam a atmosfera. Então, haveria uma combinação entre uma evolução da vida e do planeta propriamente dito. Daí a própria ideia de que essa fronteira entre o vivo e o não vivo, né, que a gente vai ver, vai aparecer de uma maneira muito interessante no trabalho da Elizabeth Povinelli, né,
vai ser colocado aqui. Então, os viventes produzem. Eu estou reduzindo bastante. Se tiver alguém mais versado em biologia, tal, pode me corrigir, né? Mas essa ideia de que os viventes produzem a atmosfera, eles produzem as suas próprias condições de existência, né? E o ambiente não é dado, ele vai sendo produzido nessa interação. Então tem uma frase bonita que o Latour, inclusive, recupera do Lovelock, que é: a atmosfera somos nós, né? Nós produzimos. Quer dizer, e isso também significa que a gente está, ao mesmo tempo, produzindo essa atmosfera que produz a Terra como um sistema em equilíbrio. A gente também está produzindo o contrário disso, né? Bom, essa teoria de Gaia, nos idos dos anos 70, ela vai ser bastante rejeitada, desqualificada, né? Sobretudo numa briga que ocorre com os neodarwinistas. Também vou passar um outro link para vocês, de um filme sobre a Lynn Margulis. Tem que pagar aluguel esse, mas que é no Vimeo. Mas que é super interessante, que vai mostrando o percurso dela. E também essa coisa da rejeição na época, né? Dessa teoria, né? Que é, ao mesmo tempo, a teoria de Gaia e a teoria da simbiogênese, né? Que, na verdade, que a evolução ocorre a partir de relações simbióticas entre os seres. Acho que isso a gente vai ver melhor quando for falar da Donna Haraway e da teoria das multiespécies, né? Mas só para introduzir aqui, porque isso já é muito importante no trabalho da Isabel Stanger. A própria Stanger, ela retoma, né? Reativa, reclaim, que a gente vai ver que é uma palavra-chave aqui, né? Essa teoria de Gaia, né? Não para concordar totalmente com Lovelock e Margulis, sobretudo ela discorda do Lovelock, né? Porque ela vai mostrar que, na verdade, essa ideia de uma ideia de uma homeostase, né? De um equilíbrio perfeito, isso também não, não se verifica, né? Mas essa teoria, ela vai dizer, ela é boa para pensar. E ela é boa para pensar não uma Terra em equilíbrio, mas para dar um nome a uma irrupção, a uma revolta da Terra, né? A uma agência que escapa aos humanos, né? E que nos obriga radicalmente a pensar na contracorrente do pensamento moderno, né? E isso ela vai dizer, sobretudo, essa irrupção de Gaia, esse agente que rompe e que nos deixa tudo, né, de pernas para o ar, exige de nós, né, nós, o nós da Stanger também é problematizado, né, de nós, cientistas, filósofos, né, no caso da gente, não europeus como ela, mas exige de nós uma resposta ética e política, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante, né, desse trabalho magnífico que é o Tempo das Catástrofes, né? Uma resposta ética e política. E isso é uma coisa interessante dela. Eu acho que é aí que ela se conecta tão bem com os antropólogos, que ela pode ser buscada não somente entre nós, né, mas também entre outros, esses que foram deixados de fora da modernidade, que foram desqualificados pelas ciências, né? Então, é preciso conectar as ciências com as não ciências e, enfim, pensar, né,
essas respostas éticas e políticas, né? Então, termino aqui essa breve introdução e passo a palavra a Karen agora. Boa tarde, pessoal. Eu não sei se dá para me ouvir direito. Sim, eu acho que os vídeos às vezes aparecem, então eu vou pedir para se falhar, seja o vídeo, seja o áudio, alguém me avise, tá? Para não falar e a minha voz não chegar até vocês, ou a minha imagem. Eu queria agradecer demais o convite do Estéreo para participar desse curso, porque eu acho que é uma chance muito incrível de poder pensar junto com pessoas tão incríveis. E, enfim, né, não sei se eu tenho exatamente o que contribuir no curso, mas vamos lá. E eu queria seguir um pouco nisso nessa apresentação que o Renato fez da Estangues, nessa aproximação com o Latour, porque eu acho que é muito importante, enfim, é central até na nossa fala de hoje e para o modo como a gente concebeu a nossa apresentação, que é esse pensar com, né? Esse honrar os copensadores e copensadoras que estão muito presentes na obra da Estangues, que ela faz questão de nomear, e então, junto com Latour, eu queria lembrar, tem um outro livro que eu acho muito incrível da Estangues, que é o Le Faiseurs d'Histoire, que não sei se tem tradução em português, mas seria alguma coisa como as que criam caso, as que fazem barraco, que são as mulheres com quem ela pensa junto, né? E uma dessas pensadoras, uma dessas filósofas, que é a Émilie Ache, é uma das ecofeministas, uma das filósofas com as quais eu vou tentar pensar junto. Dentre outras tantas pensadoras, algumas das quais que estão aqui hoje no curso. Então, eu queria cumprimentar essa composição, esse encontro entre pensadores, enfim, agradecer essa possibilidade de, enfim, refletir junto com vocês e, como o Renato falou, de honrar as divergências, né, as diferenças. Então, é um pouco por aí. Na minha fala, algumas ideias vão ser, digamos assim, tem algumas ideias que são transversais na minha fala. Eu organizei como um texto que eu vou tentar ler para não me perder demais e ficar, enfim, não perder muito tempo, porque depois eu vou passar a fala para o Renato. E depois ainda vou tentar, se tiver tempo, fazer algumas considerações sobre especulação feminista e a ficção científica, né? Isso, enfim, também é uma coisa importante para pensar essa questão da imaginação, que é um tema caro para Estangues. Então, para enumerar e vocês atentarem para isso, né? Essas ideias seriam pandemia, o agronegócio, a inteligência ecológica, essa ideia, como o Renato colocou, né, da conexão com outras práticas e a cosmopolítica. Então, acho que partindo da importância de pensar com os acontecimentos, né, em especial, no caso, já tomando o mote do acontecimento OGM, que está diretamente relacionado com o agronegócio, que, por sua vez, nos remete à questão das pandemias, e a relação dessa cosmopolítica, então, é um pouco nesse emaranhado que eu vou me meter e ver, enfim, o que sai daqui. Se eu estiver falando muito rápido, vocês, enfim, ou tiverem dúvidas, vocês fiquem à vontade para me interromper em qualquer momento. Bom. Nas aldeias Guarani da capital, por 70 anos, as pessoas ficaram sem comer ou plantar suas comidas tradicionais, alimentando-se somente das comidas dos Juruá, os não indígenas. É o que nos conta de Guarani, uma importante liderança feminina da terra indígena Tenondé-Porã, aqui da capital, em um belo texto sobre autonomia e soberania alimentar, na última edição da revista Pisiagrama. Mas ela destaca: as comidas dos Juruá são comidas mortas, e que produzem a morte e exercem uma sedução, encantamento com sua praticidade. Como é o caso do milho amarelo, transgênico,
cheio de agrotóxico. Gerá diz que só foi conhecer o colorido milho guarani depois dos 30 anos, uma vez que com 170 famílias vivendo em apenas 26 hectares, não havia espaço para plantar na aldeia. Por muitos anos, os Guarani também receberam comida dos Juruá, que viam pobreza no seu modo de vida na e com a terra. O fortalecimento cultural que ela relata ocorreu através do resgate da alimentação tradicional, uma retomada que não se confunde com um retorno ou a recriação de um passado nostálgico. É mais o que permite habitar, aqui abre aspas, habitar zonas de experiência devastadas, né? Ou restaurar a vida que foi envenenada, nas expressões de Stanguès, que se referem à feitiçaria, mas que também são adequadas aqui. E esse processo, né, cabe lembrar, não se dissociou da luta pela demarcação da terra indígena, na qual um passo importante foi a retomada da aldeia Calipetã, antes um deserto degradado de eucaliptos, que se tornou, após a retomada, um centro de agrobiodiversidade guarani, que conta hoje com 50 variedades de batata doce, quase uma dezena de tipos de milhos, bananas, mandioca, amendoim, dentre outros cultivares. O sentido e o ânimo da luta vieram através do cultivo. Essa é uma ideia muito importante aqui. Um evento do SESC, Priscila Potan, que também é moradora dessa aldeia, que eu me referi, a Calipetã, contou como cresceu aguardando o momento em que finalmente poderiam ser plantados os milhos coloridos que seus parentes cuidadosamente guardavam acima da fogueira para ficarem protegidos com a ação da fumaça. Assim como Gerá, Priscila conta que só adulta conheceu os milhos quando então pôde plantá-los pela primeira vez. A retomada da terra reativou conhecimentos e relações com outras aldeias e lugares, engendrando um processo criativo orientado por um gosto pela diversidade, em oposição à simplificação das monoculturas da vida e dos conhecimentos. A ação política, assim, pensada e produzida, se fez a partir de um lugar, e com as plantas, que não são meros instrumentos da luta, mas compõem agentes políticos que são. Os processos e as relações aqui importam tanto quanto ou mais os fins almejados, pois o trabalho agrícola não tem a produtividade e eficácia entre seus valores centrais, como a gente bem sabe. Trata-se antes de produzir afetos políticos que engajam e produzem uma ação, o pensar e o imaginar conjuntos, uma capacidade renovada de agir que nada tem de teórica, alegria spinozana, que traduz um aumento da potência de agir, né? Das catástrofes. É um jeito muito bonito de terminar, pensando nesse afeto que os encontros, que os bons encontros produzem. Encontros entre humanos e outros, mais que humanos, extra-humanos, enfim, não humanos. O cultivo é, nesse sentido, um dispositivo de fortalecimento cultural e do ânimo contra a impotência política, o enfraquecimento que o capitalismo provoca quando elimina os possíveis, desresponsabiliza com suas abstrações e afastamentos, desobriga a pensar e chantageia com suas alternativas infernais, que nos obrigam a aceitar o inaceitável, para lembrar novamente a Stanguès, né? Essa lógica do ou você faz isso, ou, né, assim, não tem uma escapatória, ou você tem os transgênicos, ou a fome vai se abater sobre a humanidade, ou você aceita os transgênicos, ou senão os pesquisadores vão embora para um outro país. Enfim, essa lógica que a gente bem conhece. Talvez por isso, Gerá, que era professora na aldeia, conta que deixou a escola, deixou de ser funcionária pública do Estado, assalariada, entre aspas, eu vou citar Gerá, aquela que poderia ter suas coisas enquanto a maioria não tinha nada, para se dedicar ao trabalho político na aldeia e na roça. Aí eu vou abrir um parênteses, está cheio de parênteses meu texto, espero que não fique muito confuso, mas eu vou tentar abrir e fechar de forma que tenha alguma continuidade, né? As políticas do cultivo aqui, elas ressoam esse sonhar a floresta de que fala Davi Copenaua e assume a forma do contra-estado clastriano. Assim, contra o um, multiplicar as florestas, os laços de interdependência e resistência contra o controle externo global. E aí eu vou citar um trecho desse artigo do Jean Tibre, que saiu esse ano, chamado Políticas do Cultivo, no qual ele dialoga com um autor chamado Jean-Baptiste Vidalou, no livro dele Ser Florestas, Habitar os Territórios em Luta.
Aí vou citar o texto. Não por acaso, um consultor estadunidense em estratégia militar vai dizer, em dezembro de 2006, que, historicamente, os polos mais tenazes de resistência à civilização, e não falo somente da civilização ocidental, e das cruzadas religiosas, os jihad no Oriente, se constituíram num quadro que sempre evocou a tradição e a magia. Falo aqui da floresta. Nesse sentido, nesse contexto, continua o especialista. Temo fortemente que, de Karachi a Marsella, as zonas urbanas onde se concentram as populações humilhadas e com raiva, onde se juntam estrangeiros indesejáveis, tenham se tornado as novas florestas do mundo. Vou fechar o parênteses aqui, né? Vou voltar para o texto. A retomada e a recuperação dos lugares foram acompanhadas da multiplicação das conexões e vínculos entre pessoas e plantas que circulam nas redes formadas entre aldeias, nas feiras de troca de semente, e que incluem até os agricultores que não cultivam orgânicos. A ideia, diz a Gerard, é que é preciso multiplicar ao máximo para que isso não se perca, né? Não as plantas, mas os vínculos. Os vínculos criados, reativados, lembrados entre as pessoas não abstraem a materialidade que os sustenta. As relações são feitas, como eu falei, na e com a terra, com as plantas e uma miríade de outras entidades. Não é possível fazer uma política sem o cosmos ou somente com afetos humanos. Bem sabemos que a política não se limita a um único mundo ou ao humano somente, né? Aqui cabe algumas considerações breves sobre essa ideia de cosmopolítica. A gente, como o Renato falou, não vai conseguir aprofundar muito nessa ideia da proposição cosmopolítica, mas, enfim, a gente vai pincelando e depois, se for o caso, volta no debate. A ideia da cosmopolítica, entendida por Stanguers, nos termos de uma proposição. Assim, a cosmopolítica não se encastela em um programa a ser aplicado de forma generalista e teórica. Antes, busca fazer hesitar as certezas, desacelerando a composição de um mundo comum, baseado em qualquer forma que a tolerância possa assumir. O cosmos da cosmopolítica não é nenhum cosmos em particular, ou uma estratégia de inclusão, conciliação que produz uma comensurabilidade do que faz hesitar e desnaturaliza a nossa política. É um ato de resistência à homogeneização ontológica do que não é reconhecido em sua agenda. Na recuperação, então, né, de um bem comum nas retomadas, este resiste ser apropriado como uma mercadoria, porque não pode ser possuído com exclusividade, nem mesmo pelos humanos. Afinal, bom, isso entre os Guarani, mas entre vários outros povos ameríndios, embora não todos, claro, de cada coisa é dito existir um dono que toma conta e protege seus filhos. Contrariamente à insensibilidade capitalista de desresponsabilização, o respeito e a reciprocidade são as atitudes adequadas no relacionamento com esses seres que a gente teme em chamar como naturais, né? As palavras de Gerard tomam a forma de um convite. Ela diz, né, explicitamente nesses termos, para que sejamos selvagens. Uma constatação de que seria bom que nos tornássemos selvagens, já que a nossa civilização é a causa do que ocorre no planeta. Conquanto tenhamos estudos, pesquisas, informações que nos apontam que a gente está seguindo pelo caminho errado. Essa operação, ela alerta, não se completaria da noite para o dia, e também não se faria sem riscos. Ela diz, vocês poderiam ter os seus filhos mortos, a sua casa queimada, enfim, sua terra espoliada, ela enumera. Então, animadas por essas palavras de reconstituição do comum, poderíamos fazer uma ponte ou conectar as lutas da retomada das comidas tradicionais e dos vínculos com a terra pelos Guarani, com a multiplicação de movimentos urbanos que se orientam num vetor distinto da modernização da Revolução Verde. Em práticas mais relacionais e regenerativas, curativas, involutivas, com a terra, que em alguma medida podem apontar possíveis caminhos criativos e locais. Ai, tá dando problema? Não, cara, eu acho que para a maioria das pessoas está rolando super bem, pode continuar. Tá bom, qualquer coisa, eu não tô vendo o chat, então se vocês me interrompem, tá? Pode
Eu acho que para quem está tendo falha, eu acho que a internet de quem está assistindo tá livre. Será que eu tiro o vídeo? Podemos, Não. acho que vocês que estão falando não, mas alguns daqui poderiam desligar, algumas pessoas, não precisa ser todo mundo, mas De repente todo mundo. quem está recebendo, acho que Não, todo mundo não, gente, porque senão eu não olho para ninguém. Senão fica aí o Rê, o Edu, o Francisco, isso. eu consigo ver se tá uma merda, se dá para acompanhar, pelo menos assim. Alguém balançando a Tá ótimo. cabeça. Não, tá ótimo, manda ver Tá. aí. Já vi. Tá bom, vocês me avisam. Deixa eu ver onde eu estava aqui. Tá, ao pensar a ação política através da permacultura, das hortas comunitárias e outros modelos de cultivo, questiona-se resistes, tal como as ervas daninhas, que rompem, então, ao modelo de ocupação de produção alimentar industrial. Se bem que sempre é importante lembrar aqui, né, que o poder de captura do capitalismo dá sempre um jeito de criar suas oportunidades, mesmo em meio ao caos. É central reformular as lutas da esquerda, junto com as outras lutas em vista desse direito ao bem comum, a terra, com a reforma agrária, a demarcação das terras indígenas e quilombolas, assim como outros territórios, né, inclusive urbanos. Se a política, bem como a ciência, qualificados pelo progresso, com as bruxas pagãs, neopagãs, desculpa, e com elas reativar, retomar novas conexões com a feitiçaria, com a magia, com o animismo, é porque não bastam aqui as estatísticas a respeito das emissões dos gases de efeito estufa, para aprendermos novas formas de resistência política e recriação do comum contra a destruição e para resistir à barbárie. E aí eu queria lembrar as palavras, enfim, como o Miguel falou no início, as palavras do Estélio ressoaram, né, ao longo da semana. Eu achei muito bonito isso que ele diz, né, você falou, Estélio. Buscar recomeços e não chafurdar no fim, né, aprender a viver nas ruínas e a pensar com o que nos ativa e não com o que nos inativa e amortece. Então, acho que é essa busca por outros afetos, e é um pouco disso que ela está falando aqui no texto, né, essa ideia que eu estou retomando do texto da Gerard. É urgente pôr com os conhecimentos e as práticas que foram marginalizados e obliterados na preparação do terreno para o capitalismo e a ciência moderna. Afinal, a insistência nessa divisão, nessa cisão ontológica, né, é o que permite dissociar um domínio de exclusividade humana, e aí o Ailton Krenak tem uma expressão muito boa, né, ele fala do clube seleto da humanidade, né, separar esse clube seleto daquele composto pelos que não foram aceitos no clube. Uma exclusão que parte da distinção entre humanos e animais, e logo se amplia na distinção entre os humanos, né, que é o mito da exclusividade humana, do qual nos falou Rousseau. Então, eu sei que tem muitos rousseauistas entre nós, essa é uma referência para vocês. Ou, né, no que o Lévi-Strauss descreveu como ciclo maldito. A separação que se uma desresponsabilização sobre a qual torna-se, então, justificável essa exploração da natureza e de vidas humanas, né, enquanto recurso disponível aos interesses exclusivos desse clube seleto. O que se procurou erradicar com a caça às bruxas, as feiticeiras e curandeiras ao longo de 2 séculos e às custas de milhares de vidas, então? E aí eu vou citar um pequeno trecho da Starhawk, que é essa bruxa neopagã, Wicca, que é uma referência importante, é uma das copensadoras da Stan Getz. Depois o Renato vai voltar a ela, e que faz parte desse movimento do reclaim, né? A gente pode traduzir como reativar, mas na sugestão, acho que foi do Márcio Goldman, né, Renato? Ele traduz como retomada, para ecoar esse movimento das lutas indígenas. Cadê? Aí diz assim, Starhawk, contestar e erradicar, né, o que se procurou erradicar com a caça às bruxas, e erradicar a antiga percepção de que o mundo está vivo, de que a vida é dotada de percepção e consciência.
Não necessariamente a mesma percepção e consciência que a sua ou a minha, mas a vida tem uma presença e tem um ser. Esse é um texto, trecho de um artigo que saiu naquela edição do IEB, né? Com os textos do React. Então, seguindo aqui. Mais uma vez, trata-se da continuidade entre os cercamentos, ou enclosure, né, das terras, e os cercamentos dos conhecimentos e a perseguição dos seus praticantes. A acumulação primitiva do capital é indissociável de uma questão de gênero, então, como nos mostrou a Silvia Federici no livro Caliban e a Bruxa. Isso se dá em razão do papel central das mulheres no processo de acumulação do capital, produzindo e reproduzindo sua mercadoria essencial, a saber, a força de trabalho. O tratamento destinado às mulheres encontra paralelo no modo de exploração da terra e igualmente reduzida ao recurso produtivo. A linguagem também, eu acho que testemunha um pouco esse encontro, esse processo, né? A gente tem uma série de figuras de linguagem e imagens em português, enfim, não só em português, mas em várias línguas. Então a gente fala, né, das mulheres que são defloradas, da terra, das plantas que vegetam, como uma imagem da ausência de vida. Nesse sentido, você vê de um processo de desagenciação, não sei se é essa palavra, mas enfim, de subordinação, de certa forma. Bom, esse processo de acumulação também se apoiou na conquista da América com a expropriação das terras indígenas e o genocídio, né? Despotenciação. Obrigada, Tânia. No entanto, nunca é demais enfatizar que essa eliminação não foi completa, onde a continuidade atual da perseguição do que resiste ser suprimido e nos mostra a imagem de um mundo relacional, interdependente e não redutível a uma causalidade mecânica e linear. Ou ainda, a caça às bruxas tem sua versão presente porque vai de par com a expropriação da terra e do conhecimento dos quais depende o capitalismo. O capitalismo se nutre desse processo. E aí eu faço de novo outro parênteses, né? Lembrando Starhawk e a menção que o Stelly fez do Newton na aula passada, ela fala, né, Starhawk, a respeito do Newton. Ela lembra que ele se dedicou à alquimia, era um alquimista, digamos assim, um bom alquimista. Só que isso é descrito geralmente como uma face irracional ou esotérica, né? E a alquimia aqui, que diz respeito à ideia de um mundo animado em mutação, permeado por uma energia comum aos seres, né? Um mundo mutável. E que foi posta de lado, quer dizer, vários desses textos de alquimia não foram publicados, enfim, é mais uma curiosidade a respeito do Newton do que aquilo que verdadeiramente interessa para entender física, mecânica newtoniana, né? São as ideias que acabaram sendo recalcadas numa decisão que, evidentemente, é política a favor de um mecanicismo que se apoia nessa transparência da natureza em oposição ao mundo mais relacional e especulativo, aberto à especulação. Então, a insuficiência da imaginação, da gramática tradicional da esquerda, e dos seus modelos de ação política, no contexto da emergência climática, não podem mais prescindir, né, quando não recusar, como acontece, dar ouvidos aos povos indígenas. Esses especialistas do fim do mundo, para usar uma expressão que o Eduardo e a Débora usam no livro deles. É significativo nesse sentido, quero dar um exemplo aqui, de como isso é incontornável, né, essa importância, quão fundamental é compor com outras práticas de conhecimento e outras imaginações, enfim, buscar outros encontros, que o epidemiologista evolutivo e filogeógrafo estadunidense Robbie Wallace termina o seu livro, é um longo livro focado na relação entre o agronegócio e as pandemias, com um apelo, ao se dar conta que a ciência sozinha não vai resolver o problema. Ele diz assim: podemos aprender, é uma pergunta, né? Podemos aprender com os povos indígenas como tratar uma paisagem tanto em relação ao seu ethos como fonte de alimento? Abandonaremos as ideologias coloniais? Nos reintroduziremos no ciclo de regeneração da terra? Em resumo, devemos adotar muitas das práticas cotidianas dos povos indígenas e dos pequenos agricultores.
É possível, né, no entanto, redimensioná-las para as necessidades específicas das pessoas e dos locais? Em suma, é possível, e ele parafraseia os zapatistas, né, criarmos um mundo onde caibam muitos mundos? Então, é bem surpreendente que um livro enorme sobre pandemia e agronegócio de um biólogo epidemiologista termine na sua última página dessa forma, né? Ao politizar a ciência, né, um esforço que o Robbie Wallace fez, que custou caro para ele, porque, enfim, ele acabou maldito na academia e teve seus financiamentos de pesquisa todos cortados, ele conta frequentemente, né, nas entrevistas, é uma figura meio maldita mesmo. Ele mostra que a biologia dos vírus zoonóticos tem origem social, se sustenta na economia, na política do agronegócio multinacional e na ciência do agronegócio. Então, para lembrar até o que a Tânia fala no texto parecido com os peixes, né, que tem uma ciência barrageira, tem uma ciência do agronegócio. E aí, bom, isso faz pensar, né, que com as taxas alarmantes dos nossos desmatamentos, invasões e queimadas, né, para lembrar, só no ano passado, na bacia do Xingu, de acordo com uma estatística que o ISA publicou, foram destruídas 533 árvores por minuto no ano passado. Então, não é difícil prefigurar uma pandemia futura entre nós. E tem alguns que chegam a especular quais seriam os vírus possíveis, né? Se fala do vírus Maiaro, do Oropost, que talvez ganhem essa loteria da evolução, essa passagem, esse ticket para fazer o salto zoonótico entre as espécies. Então, é isso, né? O Robbie Wallace, depois de esquadrinhar esse modelo, esse atual modelo financeiro e de produção globalizado, que incorpora o controle e a exploração de sistemas não humanos, explicitar os efeitos perniciosos da manipulação da ontogenia animal e da ecologia dos complexos ecossistemas em prol do ganho das multinacionais, reduzindo a vida à monocultura genética, evidenciar que é com a mudança do uso da terra com o agronegócio, mudança da terra no contexto agroeconômico, com a agricultura, mineração, desmatamento, enfim, e com as situações de confinamento, que é o combustível da evolução dessa virulência, né, são assim que as gripes industriais são gestadas. É nesse caldo, né, que surgem as gripes, uma série delas, né, seguindo a cadeia da produção das commodities. Em suma, né, ele se coloca como um acadêmico perplexo, no bom sentido, depois de mobilizar essa intrincada geografia do capital através de inúmeros estudos, ele conclui, então, um tom de humildade, que a ciência não tem a solução e que, novamente, precisamos ouvir os povos indígenas. Ouvir e aprender a viver, né, e resistir em tempos de crise planetária, como disseram o Eduardo Verde de Castro e a Débora Danovski, sobre as especulações escatológicas indígenas, eu cito: os coletivos ameríndios, com suas populações aparentemente modestas, com suas tecnologias aparentemente simples, mas abertas a agenciamentos sincréticos de alta intensidade, são uma figuração do futuro e não do passado. Fecha a citação, né? Então, proteger a complexidade das florestas é um outro apelo do Robbie Wallace, pois o agronegócio, com as suas ecologias virais, depende dessa simplificação ecológica, né? Não é apenas ambiental. É ecológica no sentido das 3 ecologias, que fala o Félix Guattari, né? O empobrecimento dos laços simbióticos, que sem serem perturbados, são que mantêm, por exemplo, os patógenos sob controle, a chamada proteção epidemiológica já capturada pelo capitalismo como um serviço ecossistêmico, né? Ou seja, nós devemos proteger a floresta para que a floresta faça o seu serviço de manter os patógenos com seus hospedeiros adequados. Patógenos que, sob controle, não despertam a raiva de Gaia, né, não provocam a sua intrusão, essa resposta raivosa em consequências do capitalismo, do seu avanço predatório. Aqui cabe lembrar que Gaia, como o Renato falou, ela não é a mãe acolhedora, tampouco vingativa, não é também. Stanguers não descreve Gaia como natureza selvagem, ameaçadora, ou mesmo uma natureza frágil que requer cuidados, né? Gaia é antes indiferente aos interesses ou à sorte, os destinos humanos, né? Então, o que nos cabe
é compor com Gaia e responder a Gaia, não nos opormos, né, a ela. É indiferente, ela não se vinga de nós, né? Não é isso que se trata. Mas, de novo, né, ela é suscetível, e por isso que Estangues nomeia Gaia como um ser. E a resposta é sempre implacável. Cabe não abusar da sua tolerância e não ofendê-la. Inegavelmente, então, o agronegócio cumpre um papel fundamental, como eu falei, na produção dessas gripes, que não dizem respeito somente à biologia dos vírus, mas ao contexto onde eles emergem. Politizar a biodiversidade como inteligência ecológica contra a simplificação, homogeneização, né, do controle estatal, do agronegócio, será um dos temas que eu acho que a gente pretende abordar na aula que vem. Então, eu não vou aprofundar muito por aqui. A gente vai tratar dessa questão à luz desse debate sobre domesticação com mais vagar na próxima aula. Aí aqui eu só faço um adendo, né, uma ressalva de que biodiversidade, isso é uma coisa que a Ana e a Joana, com quem a gente, enfim, são parceiras nessas compensadoras, digamos assim. A Aninha leu também um rascunho desse texto e me lembrou, né, de que é importante desestabilizar essa ideia de biodiversidade, né, que não é um valor abstrato, um inventário pormenorizado, né, de espécies que não se fazem nas suas relações, né. Vale mais lembrar da simbiogênese aqui do que da ideia de um indivíduo, como aquele manifesto do Scott Gilbert, acho que é esse o nome dele, né? Nunca fomos, jamais fomos indivíduos. É um biólogo que a Donna Haraway cita. É bem interessante o texto dele. E aí eu queria citar também um trecho da fala do texto da Tânia, Parecidos com os Peixes, que vai nesse sentido, para repensar, para colocar a biodiversidade num outro lugar. Ela coloca, né? Eu cito a Tânia aqui. Pode-se dizer que o pensamento ameríndio, a se julgar por sua mitopraxis, ou seus regimes semióticos materiais, como prefiro chamá-los, a biodiversidade não apenas tem a sociodiversidade como seu complemento imediato, mas está subordinada a um outro valor, a periodicidade. Isto é, aos ritmos espaço-temporais de outros seres vivos e de outros existentes. E aí, nessa mesma direção, eu queria voltar a uma questão que a Joana desenvolve no texto dela, que vai sair no livro Vozes Vegetais, já vou fazer a propaganda aqui, que é Agricultura contra o Estado, em que eu cito aqui para dar continuidade a essa ideia da questão da temporalidade, dos ritmos, da sincronicidade, da sazonalidade, que a Joana desenvolve, que eu acho que, de alguma forma, remete às discussões passadas, em particular a questão do Against the Grain, né, dessa diferença entre tubérculos e cereais, essa sincronicidade também não é uma forma, não é um pré-requisito, um elemento fundamental para o controle estatal, né? Então, essa consideração, né, que a Joana faz diz respeito aos organismos geneticamente modificados, né? E ela fala assim, sobre as pragas, né? As pragas que afetam as mandiocas geneticamente modificadas decorrem da sua produção exclusiva por clonagem, né? Em vista da sua homogeneização fenotípica e temporal. Há um ritmo sincrônico imprescindível a um metrônomo que marca o tempo das colheitas, uma exigência do mercado que impede a sua variação com a reprodução sexuada, ao mesmo tempo que exclui a participação de outras agências e formas de vida não humanas, que também importam no cultivo, né? Por exemplo, os polinizadores, enfim. Ela faz a Joana está aqui, depois pode falar melhor sobre o texto dela, mas a ideia é essa contraposição entre as mandiocas geneticamente modificadas e todos os problemas que decorrem desse modo de cultivo exclusivamente por reprodução
por clonagem, ao passo que o modo como os YMP cultivam permite justamente dar espaço e valoriza a diversidade, né? O gosto pela diversidade, como ela coloca. Então, os cercamentos, as monoculturas e os organismos geneticamente modificados acabam com essas diferenças que são, que é o que produz a vida, né? Que é politemporal, é multiespecífica, relacional e avessa à unificação ontológica. Então, só para fechar, assim, um último parágrafo, eu queria voltar ao começo da minha fala e lembrar o que o Renato colocou sobre essa questão do acontecimento dos organismos geneticamente modificados, que é um pouco esse exemplo, essa narrativa exemplar, e a partir da qual a Stan Getz mobiliza e reflete uma série de questões e temas no texto dela, nesse livro No Tempo das Catástrofes, e ela retoma, enfim, outros contextos, né? Esse acontecimento é um exemplo, né, que ela mobiliza de luta contra Monsanto, enfim, um exemplo de mobilização, né, que mostra a abertura das controvérsias que explicitam como é feita a ciência e quais são os vínculos mantidos pelos cientistas com a indústria, que acabam com a autonomia da pesquisa, quando regida pela lógica das patentes, né, quando regida pelos interesses do setor privado e com o suporte do Estado. Esse acontecimento, ela aponta, né, exigiu dos cientistas e dos demais responsáveis, que é um termo que ela usa no sentido forte aqui, aqueles que se responsabilizam pelos outros, que falam pelos outros, né, esse acontecimento exigiu dos cientistas e desses responsáveis que eles titubeassem publicamente, titubeassem suas certezas, que refletissem a respeito de questões incômodas. Eu cito ela numa frase, né, como se o mundo dos problemas que eles não se colocavam, de repente, se tornasse perceptível. Já não dava para fugir. Os efeitos da inovação já não eram secundários, né, geralmente efeitos que são muito abstratos a ponto de não serem suficientemente, o suficiente para barrar o progresso. O acontecimento também obrigou os cientistas a se aliar e buscar inspiração em outras práticas de conhecimento, aquelas marginalizadas como não científicas, que misturam fato e valor, né, como a gente vê, em vista de desenvolver, então, outros métodos mais incertos e hesitantes de pensar, de agir e resistir a essa retórica das alternativas infernais. A inteligência ecológica pede por alianças involutivas, né, o que requer, então, recuperar e regenerar a capacidade de pensar pelo meio. E aí, nesse livro de entrevistas que a gente sugeriu, Se Resistir ao Desastre, livrinho pequeno, ela fala, né, de pensar pelo meio, de resistir pelo meio como uma imagem vegetal. Tem uma série de imagens vegetais, né, que animam o texto da Stan Getz. Ela fala que pensar pelo meio é como uma planta que cresce, né, também, brota nesse meio. Nesse caso, a evolução das instituições onde foram forjados os vínculos modernos entre conhecimento e progresso, que não é simplesmente substituir um valor inadequado por outros valores, mas evoluir tem um sentido outro aqui que remonta, que diz respeito, acho que o Renato vai falar melhor disso, mas eu só vou fazer a referência de que involução é um termo do Deleuze e do Guattari, né, que não é nem progresso, nem progressão, nem regressão. Não é evolução por descendência e filiação, seja de espécies, disciplinas ou técnicas. Evolução é a aliança dos heterogêneos, né, que não se produz em geral, mas diz respeito a algo que se faz entre, né, termos, pelo menos dois termos que são heterogêneos, que criam esse vínculo e colocam em questão, então, uma identidade, né, hereditária ou que, enfim, natural. Então, assim, eu passo a palavra para o Renato, espero não ter ficado muito confuso, não ter me alongado demais, e aí, se der tempo, eu volto com as ecofeministas e a ficção especulativa. Acho que está sem áudio, Rê. Vamos lá. Bom, obrigado, Karen, pelo
Belíssima, belíssima exposição. É, na verdade, o que eu vou falar aqui só vai desenvolver algumas coisas que a Karen já falou, então vou tentar ser um pouco mais rápido, mas eu queria voltar para algumas questões desse dos textos da Stanger, e eu queria começar justamente com esse ponto que a Karen levantou muito bem agora, que é essa interlocução da Stanger com a Starhawk, né? Essa feiticeira dita neopagã, que é também uma ativista anticapitalista e ecofeminista. Né? Então, uma das coisas que aparece muito forte no tempo das catástrofes, da Stanger, é, é a ideia que a gente precisa desconfiar de uma certa narrativa épica do progresso. Né? Isso nos obriga a pensar também o lugar das ciências e a sua relação com o progresso. Né? E aí ela vai falar, a gente tem que repensar essa grande narrativa porque a gente está sob o signo da barbárie. Como ela diz, a gente deve ousar colocar o futuro sobre o signo da barbárie. Né? Então, é como se a gente estivesse numa New Orleans planetária. Né? Veja-se também a pandemia que a gente está vivendo. Né? E a ideia de que é esse progresso, esse avanço, esse crescimento, né? Ele é dado a partir de um sacrifício. Né? Aqui eu volto a fazer referência também ao trabalho da Tânia sobre Belo Monte, né? Ao qual a Karen se referiu muito bem há pouco. Né? Bem, nesse sentido, essa outra narrativa que a Stangers quer contrastar em relação a essa narrativa épica do progresso, ela é uma narrativa que ela se diz que é a narrativa das lutas. Ela se diz herdeira, e herdar para Stanger é uma coisa importante, né? Ela se diz herdeira das lutas. Né? É preciso declarar guerra a essa grande narrativa e reinventar modos de produção e de cooperação. Né? Não se trata, ela vai dizer, de dizer exatamente o que fazer, é a pergunta, né, que paira. Mas, como ela e o Philippe Pinhard, que escreveram juntos o livro de 2005, Feitiçarias do Capitalismo, ela se vê como uma lançadora de sondas, né? Que tenta captar o que está acontecendo. E, nesse sentido, se ela é herdeira de uma história de lutas, ela se diz também herdeira de Marx, né? E dessa luta contra o capitalismo. Então, esse problema na Stangers é muito importante. Então, recuar em relação a essa narrativa épica da modernidade, do progresso, da emancipação do humano em relação à natureza, né? É pensar outras narrativas possíveis. É, portanto, especular, é experimentar. E, nesse sentido, ela se aproxima bastante da Donna Haraway, né? A ideia do storytelling. É preciso, então, pensar outras narrativas. Por exemplo, a narrativa da Gerá, a narrativa da retomada de um território, que é também uma retomada de conhecimentos, que é também uma retomada de um tipo de relação com a Terra. Né? Então, a Starhawk, ela tem uma frase que é muito famosa, né? Ela diz: o cheiro das bruxas queimadas ainda se sente em nossas narinas. Né? Que ela vai dizer que tudo que a gente obteve desse mundo, né, tem a ver com a erradicação das bruxas, com a caça às bruxas. Né? Quer dizer,
a história do progresso, do crescimento econômico, do capitalismo, ele tem a ver, ele não pode ser dissociado dessa história de caça às bruxas, né? Bem, então a Starhawk, ela faz parte, né, ela criou no começo dos anos 70 essa chamada Reclaimed Tradition of Witchcraft, que é uma espécie de recuperação dessa tradição Wicca, né? Dessa uma reinvenção de uma tradição de bruxaria e espiritualidade que viria da Grã-Bretanha, né? E a partir daí ela tentou trazer essa tradição para práticas, né, de luta política, de ativismo, né? Então, por exemplo, o Reclaim, ele nasce no final dos anos 70, né, a partir de movimentos de mulheres contra as ameaças de guerra nuclear, né? Isso é muito forte nos Estados Unidos. E, aos poucos, isso também vai incorporando a luta ecológica, né? Daí que a gente poderia chamar, com toda a imprecisão do termo, a Starhawk de uma ecofeminista, né? Bem, a Starhawk, no livro dela, Dancing in the Dark, cita um autor que ela se inspira bastante, chamado David Kubrin, chamado Marxismo e Bruxaria, né? Que vai dizer que a história do capitalismo não pode ser contada sem a história da erradicação das bruxas, da caça às bruxas. Os enclosures, né, que são cercamentos, né, que marcam, né, a expulsão da terra, a criação, né, a privatização da terra, a destruição do commons, da propriedade comum, do bem comum. Esses cercamentos coincidem com uma onda de caça às bruxas, com uma intensificação dessa onda de caça às bruxas, e que, por sua vez, está associada à subordinação das mulheres e dos seus conhecimentos, né? Como a Karen mostrou, é uma tese corroborada pela Silvia Federici no Caliban e a Bruxa, né? Onde ela vai mostrar uma abordagem bem marxista, né? Que a Revolução Industrial, o advento da Revolução Industrial, está diretamente associado à exploração das mulheres e da sua capacidade reprodutiva, né? Bom, é esse raciocínio, né, histórico apresentado pela Starhawk que permite com que ela diga que lutar contra o capitalismo é retomar, é reativar, é reclaim a bruxaria. É reclaim, como disse a Karen, que pode ser, né, a Jamile Pinheiro traduz como reativar, né, alguns como reivindicar, mas também poderia, né, pensando numa analogia com o movimento indígena, como retomar, né, que é uma sugestão que faz o Márcio Goldman, né? Retomar, lutar contra o capitalismo é também reativar, retomar a bruxaria, né? Um outro sentido, que é também o sentido que a gente poderia dizer de reinventar, né? Porque não é mais a mesma. Bem, portanto, a Starhawk é uma defensora da permacultura, ela vai escrever muita coisa sobre isso, né? E ela também acaba criando um método de participação em manifestações, né? E o grupo dela vai ter um papel muito grande nas chamadas manifestações altermundialistas ou antiglobalização, que começam a pipocar nos anos 90, né? A própria Isabelle Stanger,
e o Felipe Pinhar vão falar muito de Seattle, né? Das manifestações de Seattle em 99, né? Uma eclosão de um movimento mundialista, anti-globalização, né? Que vai estar justamente apoiado numa ideia de que um outro mundo é possível, né? Que não é esse mundo da globalização que a gente está vivendo. E nisso, o movimento ambientalista, as feiticeiras pagãs, né? E muitos outros, né? Esses movimentos são todos um agenciamento, né? De diferenças, de heterogeneidades, né? Bem, e esses textos ecofeministas, né, que da Starrock, mas também de outras autoras, né, por exemplo, uma comentadora importante, tanto da Demarche, da Stanger e da Starrock, como, né, do que seria um pensamento e textos ecofeministas, né, a Emilie Asch, né, que eu acho que Karen também falou. Né, e ela vai dizer que ecofeminismo é um rótulo vago, né, tem muita coisa aí dentro do que a gente chamaria de um ecofeminismo. Mas o que é importante frisar aí? Né? Em primeiro lugar, uma conexão entre a exploração das mulheres e a exploração da natureza, do ambiente, porque ela vai dizer isso não tem a ver com essencialismo, né? Não se trata retomar a associação do feminino ao natural, né? Mas mostrar como, na história, você tem um processo de apropriação e destruição que é tanto de um saber feminino compartilhado, como do que a gente está chamando de natureza. Né? Então, não é exatamente, isso não é, vou recair no essencialismo. Isso a Emilie Asch fala de uma maneira muito interessante. E a Emilie Asch também vai falar, quer dizer, nesse mesmo período, século XVII para o século XVIII, as próprias ciências colocam uma nova ética. Né? A natureza, como coisa que está lá, né? Como coisa inerte, pode, portanto, ser apropriada, pode ser destruída. Então, você tem, nessa gestão que vai dar na Revolução Industrial, você tem essa ideia de uma destruição, tanto do meio como desses saberes femininos. Né? Então, é interessante, bom, voltando para Isabelle Stanger, né, que é uma filósofa da ciência e que, inspirada, né, pelo ecofeminismo e também pela crítica feminista da epistemologia, sobretudo no sentido que essa crítica aparece da Donna Haraway, né, que vai falar em saberes localizados. Né. Então, a Isabelle Stanger fala muito de uma ecologia das práticas. Né. As ciências, Stanger, são, antes de tudo, práticas. Né? Esse é um termo central nos textos dela. São práticas que devem ser pensadas como situadas. Né? Daí a ideia da ecologia. Não existe uma ciência que fale, que possa falar de um ponto de vista neutro, um ponto de vista de Sirius. Né? Cada prática científica fala a partir de suas próprias exigências e obrigações. Né? Isso tem muito a ver, a ideia da ecologia das práticas tem muito a ver com essa ideia de um saber localizado e do manifesto ciborgue da Donna Haraway. Né? E é também uma crítica feminista do conhecimento das ciências. Né? Bom, outra coisa importante que a Stanger vai dizer, a ciência, ela faz uma distinção entre a ciência e as ciências. Né? Essa ciência hegemônica, majoritária, ela se impõe
ela impõe a sua autoridade a partir da desqualificação de outras práticas, né? Ela precisa desqualificar as outras práticas para existir, né? Então, como a gente viu agora mesmo, né? A Karen dando o exemplo do Newton, né? Ou um exemplo que Stenger gosta muito de falar, como que a psicanálise, ela que nasce da hipnose, precisa se demarcar disso, né? E se demarcar da magia. Então, um pouco a história da ciência que a Stenger está propondo é uma história que vai mostrar como que as ciências modernas, elas se estabelecem a partir da desqualificação de outras formas de conhecimento, das outras formas das quais elas são também tributárias. Então, ela nasceria com uma desqualificação e, portanto, uma erradicação da magia. Portanto, de novo, o tema das caças bruxas, né? A caça às bruxas seria essa imagem síntese desse movimento de desqualificação, né? Bom, isso está associado, acho que uma coisa que o Stélio também falou semana passada, na ideia da oposição crença e saber, né? Quer dizer, o saber dos outros é colocado como crenças, mas o que é o saber da ciência é aquele saber que é o único que tem acesso ao mundo e, portanto, à natureza, que é constituída de leis imutáveis, né? As outras práticas não teriam, portanto, né, acesso ao mundo, não teriam uma dignidade ontológica. O máximo que a gente poderia fazer dentro dessa perspectiva é tolerar essas outras práticas como crenças. E aí a Stanguès vai dizer, né, que nós, modernistas, modernos, a gente padece da maldição da tolerância, né, que é a ideia de que a gente pode até aceitar as outras práticas, mas a gente recusa a elas o acesso último à realidade, né? A gente tolera, mas não aceita, né? Portanto, voltando para a interlocução da Stanger com a Starrock, né? Retomar a bruxaria, nomear-se bruxa, mago, qualquer outra coisa, é algo que nos provoca, que nos força a pensar e que nos coloca a necessidade de escapar dessa maldição da tolerância, né? Bom, um terceiro ponto importante do trabalho da Stanger, e que aparece muito fortemente em livros como Feitiçaria do Capitalismo e O Tempo das Catástrofes, é que essa ciência que emerge, se pensa como tendo esse acesso direto ao real, né? A Revolução Científica está no século XVII, a Revolução Industrial, desculpa, no final do século XVIII, né? Ela vai mostrar a ciência, essa ciência que reivindica esse acesso privilegiado ao real, ela acaba revelando um compromisso com o capitalismo, com a indústria, com as patentes, né? E que por sua vez são todos protegidos pelo Estado, pelos nossos responsáveis, né? É nesse sentido que ela vai falar muito, né? Sobretudo no tempo das catástrofes, numa economia do conhecimento, né? O conhecimento se torna uma mercadoria também, né? Aí ela dialoga com a ideia de capitalismo cognitivo do Hardt e do Negri, né? Então, né, essa economia do conhecimento,
está associada à indústria farmacêutica, à produção de organismos geneticamente modificados, à programação de softwares e tal, né? Tudo isso é capturado, né, pela economia do conhecimento, e isso promove o que ela vai chamar de uma destruição do comum, da possibilidade de pensar livremente. O que ela chama, em oposição à economia do conhecimento, ela vai falar de uma economia especulativa, que é a possibilidade de interrogar o mundo sem que isso tenha que servir para algum ideal, né, de crescimento, de desenvolvimento, né? Então ela vai falar, a gente também está numa crise, né, radical da produção do conhecimento, a crise das universidades, falando mais das ciências hard, né, de que a pesquisa, muitas vezes, está destinada a interesses privados, a empresas privadas. E você perde aí um pensamento livre, especulativo, né? Mesmo as ciências humanas, a filosofia, né, que seriam mais livres, e talvez por isso mesmo tão odiadas, daí por isso que a gente tem que, né, o Edu estava falando há pouco, né, dos formulários do CNPq, que a gente tem que dizer que a nossa pesquisa tem uma aplicação e que isso pode gerar alguma coisa, né, do tipo patente, coisas assim, né? Isso para Stangers é uma perda do pensamento, de um pensamento livre, né? É algo análogo a uma caça às bruxas. Quer dizer, a caça às bruxas não acabou, né? A economia do conhecimento é a continuação dessa caça às bruxas e, por sua vez, o combustível para esse crescimento econômico a qualquer custo, né? Bem, então, para Isabelle Stanger, que é uma filósofa da ciência, né, é importante restituir, retomar, reclaim, mais uma vez, o potencial de resistência dessas ciências. É negar essa relação subordinada ao capitalismo e o seu efeito de homogeneização, né? Por isso, e junto com Latour, né, o que ela pretende é trazer as ciências para o debate público, é politizar as ciências e, portanto, politizar também. Para politizar as ciências é preciso politizar isso que se chamou de natureza, né? Essa teologia política dos modernos. Por quê? Né, politizar radicalmente, mostrar que essa natureza estável, inerte, que é o que garante a via de acesso privilegiado a certos cientistas, ela não é essa coisa inerte, ela também depende de um trabalho de construção. Então, quando ela está falando em politização das ciências, ela está falando de uma visão de dentro, né, para mostrar que os fatos científicos eles não são simplesmente desvelados, né? Os fatos também são produzidos nos laboratórios, né? Não que eles não são artificiais, né? Mas eles dependem de uma interação com os cientistas, né? Daí a ideia importante para o Latour é a ideia de fatiche, né? Que eu acho que o Stélio falou na semana passada, essa ideia de que fatos científicos não é porque uma coisa é fabricada que ela não escapa de nós, que ela não tem realidade, né? Isso é o que também está implicado na própria ideia de cosmopolítica, né? A política, o cosmos incide na política, porque a política não diz respeito simplesmente a humanos de boa vontade, como ela fala, mas ela também implica no mundo que está sendo produzido, em fatos que estão sendo gerados, né?
Então, essa politização, que é fundamental, né, na Stanger, é o que permite a ela fazer uma aliança, propor uma aliança, né, entre as ciências, as práticas científicas e os movimentos anticapitalistas e antiglobalização, né? Daí ela vai fazer uma aproximação, tanto no livro com o Pinhar, Feitiçarias do Capitalismo, como no Tempo das Catástrofes, né? Mostrando uma aproximação entre as práticas científicas e tecnológicas e essa retomada da bruxaria, né? Bem, porque essa erradicação da bruxaria é uma erradicação de muitas formas de conhecimento, né? De uma relação não predatória com a terra, né? Retomar essa bruxaria, né? Pragmaticamente, é fortalecer esses outros conhecimentos, né? É se engajar numa luta, numa luta contra essa narrativa épica, contra esse crescimento a qualquer custo, né? E como a Karen estava falando, não se trata exatamente de resgatar, né, a retomada, né? Essa ideia de retomada que Starrock propõe para as práticas neopagãs e que a Stanger está trazendo para o mundo moderno de uma maneira geral, ela não é o resgate, né? Mas as palavras não é também uma filiação. É como diz, eu cito aqui Stangers, trata-se de redescrever o que foi essa erradicação, pensar com ela e não tratá-la como um mero episódio histórico, e de reconstruir, regenerar novas relações consigo mesmo e com os outros e com o mundo, né? Essa ideia não é simplesmente um episódio histórico, mas é algo que a gente continua vivendo. E que trazer isso à baila é colocar essa possibilidade de regenerar relações no mundo moderno com outros povos que foram desqualificados e mesmo massacrados, e também com o próprio mundo, né? Essa ideia de, como a Karen está falando, uma ideia de involução, né? Involuir, né? Como diz o Deleuze e Guattari, é recusar a flecha do tempo, essa história, essa teleologia histórica, né? É pensar, né, uma figura que a gente viu que está no próprio James Scott, né? Se essa história não tem uma direção só, essa história ela é feita de zigue-zagues, né? O Deleuze e o Guattari chamam de involução criativa, né? Por exemplo, nada mais uma involução criativa do que a retomada da feitiçaria, da bruxaria. Essa aliança entre uma prática de bruxaria e a ação direta, e as manifestações e a luta anticapitalista, né? Então, a Stanger está interessada, sobretudo, né, na eficácia desse reclaim da Starhawk, né? O que isso faz? Né? Qual é a pragmática disso? Né? E, de fato, Starhawk é uma dessas compensadoras da Stanger, como Latour, como o Whitehead, como o William James. Né? Só que os outros são filósofos e ela é uma ativista. Né? E, quer dizer, ela já vai aparecer, a Starhawk já aparece no livro Cosmopolíticas, né? No final, quando ela vai falar, né, da maldição da tolerância. E aí, para falar dessa maldição da tolerância, que assola, sobretudo, as ciências humanas, como a antropologia, a psicanálise,
né, que por muito tempo toleraram outras práticas, mas não levaram realmente a sério, algo que muda no final do século passado, né? Essa ideia da retomada da bruxaria também, ele vai ser, essa ideia vai ser mais esmiuçada no livro Feitiçarias do Capitalismo, que ele escreve com Philippe Pinhard, em 2005. Né? E esse livro tem uma tese muito interessante. O que eles vão dizer? O capitalismo, ele se estabelece proibindo a magia, a feitiçaria, a bruxaria. Mas ele se apossa dela. E ao se apossar dela, ele se torna o único feiticeiro. Né? Aqui, o próprio Marx diz isso em outros termos, quando ele vai falar do fetichismo da mercadoria. Né? Então, mas é interessante que eles vão falar, bom, o capitalismo é um feiticeiro porque ele nos enfraquece, ele tira da gente a capacidade de pensar junto, né? De reagir. Então a gente acha que ele sempre vai resolver. E aí ele coloca para nós as alternativas infernais. Ou é o capitalismo ou é a barbárie. Né? Ou a gente faz a usina de Belo Monte para resolver a crise energética, ou o país não vai poder crescer. E por aí vai. Né? Então não se preocupem, o Dória vai fazer aliança público e privado e vai trazer a vacina e a gente vai se livrar finalmente da pandemia. Então, né? E o que o Stanguer e Pinhar vão dizer, levando a sério o reclaim da Starhawk, a gente precisa se desenfeitiçar. Daí o livro deles também, o subtítulo é Técnicas de Desenfeitiçamento. Né? E a gente sabe, né, que desenfeitiçar pressupõe que a gente também retome saberes de feitiçaria. Portanto, ela fala, é preciso se nomear bruxa, romper com as alternativas infernais, né, para poder resistir ao capitalismo. Nesse sentido que ela vai dizer que Seattle, né, a Batalha de Seattle e outras manifestações em grande escala que se seguiram a Seattle, na verdade, nada mais são do que técnicas de desenfeitiçamento. E essas técnicas de desenfeitamento passam pela produção de espaços comuns, né? Pela criação de lutas e pela conexão de lutas. E essa luta não precisa ser uma só. Né? Não existe mais uma vanguarda, uma classe ou um grupo que vai puxar essa luta, mas são lutas pequenas que se conectam. Né? Então ela vai dando muitos exemplos, né? Tanto no Feitiçarias como no tempo das catástrofes. Né? O exemplo dos programadores, hackers, né? Dos cientistas que deixam de trabalhar para grandes empresas e começam a colocar questões públicas, aos portadores de HIV que se organizam para pressionar a indústria farmacêutica a acelerar pesquisas sobre remédios. Né? Então ela vai falar, tudo isso são modos de resistência aos enclosures atuais, aos cercamentos atuais. E que são esses cercamentos que produziram a intrusão de Gaia. E que agora que a gente está com Gaia diante de nós, encarando Gaia, né, é preciso, então, recriar uma inteligência coletiva concreta, uma inteligência ecológica. Né? Como ela diz, Stanger,
no tempo das catástrofes, temos que experimentar o que pode recriar, fazer pegar novamente, como se diz das plantas, a capacidade de pensar e agir juntos. Né? Para voltar a uma discussão que a Karen estava falando. Como fazer brotar, né? Como produzir uma política do cultivo, né? Como aí ela vai falar desse que é um ponto fundamental do livro dela, né? Que é esse acontecimento dos organismos geneticamente modificados, né? Essa essa resistência a aceitar um modelo de produção agrícola, né? E essa resistência ela pode trair o que ela vai chamar de uma tríade, né? Grandes empresas, cientistas e os nossos responsáveis, né? O movimento de resistência que, que se dá pela conexão de lutas, de cientistas que estão fazendo experimentos sobre transgênicos, mas também de pequenos agricultores, de povos indígenas, né, para voltar ao texto da Joana, dos fauchères, né, que são esses grupos que muito presentes na França, né, que destruíam campos de produção de transgênicos e por aí e vai, né? Então ela termina, a Karen também falou, ela termina o tempo das catástrofes, que é um livro sobre catástrofe, né? Sobre o horror, sobre, sobre o limite que a gente chegou, e a gente lê esse livro hoje, numa pandemia que parece não ter fim, né? Que de novo a gente está na mão dos nossos responsáveis, das empresas que estão fazendo vacina, né? Dos cientistas e tal, né? E ao mesmo tempo com o movimento de resistência, né? O que a Stangler vai falar, a gente que está agora encarando Gaia, isso, ela termina o texto não com uma tristeza, com um desengano, mas com a ideia da Spinozana da alegria, dos bons encontros, da luta, né? Dessa pequena as resistências, né? Eu acho que a ideia de resistência, né, para Stangers é fundamental, né? Esse, a gente tem que pensar são resistências, como resistir a esse mundo do desastre, né? Como perturbar essa grande narrativa, né, que nos trouxe aqui. E, portanto, né, já estou terminando aqui, compor com essa figura de Gaia, né? Não tem como a gente ignorar Gaia, né? Ela vai dizer também, a ideia não é, né, sempre vai aparecer aquele que vai falar, não, nós podemos domar Gaia, nós podemos, né, via geoengenharia, né, a gente pode, a ciência está aí para produzir vacinas e tal, mas o que a Stangers vai dizer não, né? O que Gaia nos coloca é a necessidade de desacelerar. Tudo bem, é importante, tem que ter, né? A gente não vai sair da pandemia, por exemplo, se não tiver uma vacina, né? Mas a gente tem que ter em mente que o problema é outro, é mais embaixo, né? Pode chegar outro vírus, a gente não está preparado, né? O problema é como a Karen estava mostrando, né? É a agricultura, é a criação industrial, é a maneira pela qual a gente se relacionou e se relaciona com o mundo, né? Daí é o que o Latour vai dizer. A gente precisa destruir essa ideia de natureza, que é aquilo que pode ser apropriado, que é aquilo que é estável, e trazer para frente a ideia de Gaia, né? Que não é a natureza, né?
não é o imutável, é aquilo que tem agência, é aquilo que está sempre sendo fabricado, né? Então, só para terminar, né, quer dizer, tanto o Latour como o Stanger estão procurando uma resposta a Gaia, né? Latour vislumbra um povo, o povo de Gaia, os terranos, aqueles que precisam de Gaia para convocar, né, para serem convocados, né? A Stanger, Gaia não é exatamente nenhuma entidade. Gaia é uma coisa incontrolável. E Gaia não parece exatamente convocar um povo. Ela vai dizer, Gaia não vai, né? Não é isso. O que Gaia pode fazer é conectar diferentes práticas e lutas que se reúnem em torno de causas comuns, mas que não é um comum. Não existe um mundo comum único, né? Ela diz, Gaia não tem um poder unificante, não é o que vai unir os povos dos planetas, os povos desse planeta. Então ela termina o tempo das catástrofes dizendo, é preciso se alinhar com Gaia, né? Se alinhar com Gaia é retomar essa capacidade coletiva, é retomar práticas e lutas, né? Então, enfim, teria muita coisa para a gente falar aqui, né? Mas é basicamente isso. E, né, para que ela vai dizer, retomar essas práticas e as lutas pressupõe não uma economia do conhecimento, mas o que ela vai chamar de uma economia especulativa, né? Um gesto especulativo, que é pensar mundos possíveis, contar novas histórias, que é o que a Karen estava falando, dessas narrativas ecofeministas, como imaginar, né? Quer dizer, a luta, a ciência, as práticas não podem existir fora dessas histórias. E aí, não sei se está muito tarde, mas eu acho que Você, você terminou essa? Pode sim, continuar? não, pelo amor de Deus. Não, se tiver muito adiantada a hora, a gente pode fazer intervalo e passar para o debate. Eu tinha feito uma parte assim, com alguns comentários sobre essa questão, mas vocês que mandam. É curto, mas enfim. Faz, Karen, faz. É? Interessado em ouvir. Tá bom. Bom, é curto, eu prometo, gente. Seguindo nessa direção que o Renato apontou sobre como imaginar, que seria essa alternativa economia do conhecimento, né? Que conhecimentos especulativos, que gesto especulativo é esse das ecofeministas, desse sci-fi, né? Dessa ficção científica feminista. Então, para começar, eu queria citar um trecho também No Tempo das Catástrofes, em que Stanger fala isso. Estou passando um helicóptero rapidinho. Tá, eu vou citar, então. Precisamos desesperadamente de outras histórias, não dos contos de fadas, em que tudo é possível para os corações puros, para as almas corajosas ou para as pessoas de boa vontade reunidas, mas das histórias que contam como situações podem ser transformadas quando aqueles que as sofreram conseguem pensá-las juntos. Não histórias morais, mas histórias técnicas, entre aspas, a propósito desse tipo de êxito, das ciladas de que cada um precisou escapar, das imposições cuja importância elas reconheceram. Em suma, histórias que recaem sobre o pensar juntos como, entre aspas, obra a ser feita. E precisamos que essas histórias afirmem sua pluralidade, pois não se trata de construir um modelo, e sim uma experiência prática, pois não se trata de nos convertermos,
mas de repovoar o deserto devastado da nossa imaginação. Acho que essa frase, esse final da citação é muito importante aqui, né? Como devastar, como repovoar o deserto devastado da nossa imaginação. Então, especular a partir do nosso mundo, abandonando o gênero épico, como o Renato colocou também, né? Assim, é fundamental para repovoar essa imaginação, pôr de lado essa narrativa que toma a flecha do tempo como seu horizonte, né? O progresso, o herói, né? O homem se emancipando e controlando a natureza, enfim. E esse é o convite dos relatos ecofeministas, da ficção especulativa ou fabulação feminista, aqui nas expressões de Donna Haraway e da Marlene Barr, respectivamente, que traçam uma linha distinta daquela da ficção científica, com suas aspirações de mitologia da técnica, pouco críticas em relação ao sexismo, ao belicismo, ao progresso tecnológico, com as suas utopias de conquista espacial e triunfos de geoengenharia. Especular de forma responsável e inventiva em busca de outra linguagem, atentar para as consequências e buscar o que há de desconhecido nos nossos questionamentos também. Não como uma rota de fuga da realidade, né? Muito pelo contrário, seria antes a insistência no valor mesmo do questionamento, da criatividade, do sonho, do poder que isso tem para refletir, né? Para imaginar. Como antídoto, né? Como o Renato falou a respeito da feitiçaria. Isso porque andaremos em falso se somente esmiuçarmos e atentarmos para os detalhes, os dados, as tabelas, as informações que nos conduziram a essa crise, sem pôr em causa, ou melhor, sem desertar o imaginário feito de certezas, poder e conscientização, expresso em termos éticos e progressistas. O incômodo de invocar as bruxas, feiticeiras, curandeiras, também nos obriga a ir mais devagar em relação às facilidades do próprio conceito de antropoceno, e resistir aos automatismos do pensamento em vista de imaginar outros horizontes, né, de imaginação e horizontes conceituais aqui. Estou falando junto com a Emilie Ash, né, essa copensadora ecofeminista, filósofa, muito importante enfim, interlocutora da Stan Getz, né? Contar outras histórias que não cedam ao medo e à ansiedade que acompanham esse futuro da Terra incógnita. Reativar, retomar, o reclaim, sobre o qual o Renato está falando, as práticas de conhecimento próprias à magia, à feitiçaria e ao animismo são antídotos das receitas ecofeministas contra o entorpecimento do feitiço capitalista. Trata-se, então, né, da tentativa hesitante de ver o antropoceno através de relatos não masculinistas, não apocalípticos, que surgem nas tramas das relações multiespecíficas, descentradas desse protagonismo humano, pautadas em outras imaginações e afetos, outros que humanos também. Aproximar-se da Terra e olhar para baixo. O Zintra falou das obras e dos interstícios terrestres, que, de novo, não é um retorno ancestral, não é voltar a um passado nostálgico, mas a criação que ativa essas conexões com o mundo, e não se reduzem, claro, ao mundo comum, mas que se conforma na coexistência desses heterogêneos. O abandono da narrativa épica também transforma o medo em cola política, produzindo novos relatos e imaginações que sustentam um mundo que não se orienta pelo progresso, pelas conquistas ou da exploração predatória da vida. Aí, eu vou fazer referência a um texto que foi interessante para pensar essa fala, enfim, um pouco que animou a conversa e sobre o qual a gente até acabou falando no curso da graduação com a Tânia, a aula que ela participou nessa semana. Parece que já faz tanto tempo, que ia falar semana passada, mas foi na terça, que é um artigo da Ursula Le Guin, como herói, né? A garrafa, mas que poderia ser um cesto, um recipiente, uma sacola, uma tipóia, uma cuia, ou ainda uma casa ou uma barriga, quer dizer, ela está pensando nesses continentes, né? E ela diz que esses devem ter sido os primeiros instrumentos culturais,
né? Quer dizer, os primeiros instrumentos culturais possivelmente foram coisas semelhantes a isso, cestos, né? Cestos usados para carregar os produtos da coleta. Essa é uma reflexão que ela toma de um trabalho da Elizabeth Fisher, que chama Woman's Creation, né? É o mote da reflexão da Úrsula, é uma arqueóloga, salvo engano, acho que o Edu vai poder falar melhor sobre isso. E ela toma essa ideia que ela tira desse trabalho da Elizabeth Fisher para se questionar como seriam as nossas histórias se a gente as contasse do ponto de vista, então, de quem carrega o cesto e não as armas. Então, não é o herói munido das suas ferramentas, o man makes himself, da conquista civilizacional que faz a história. Hurtful. Assim, estamos distantes da cena primordial do antigo hominídeo que faz do osso a sua primeira arma, né? Aí ela faz referência à cena da 2001 Odisseia no Espaço, né? Do antigo hominídeo que pega a nave, enfim, tem toda uma reflexão que ela tece sobre isso no artigo. Todos já ouviram demais sobre armas, lanças, espadas, instrumentos de esmagar, de perfurar, de golpear, contudo, pouco sobre as histórias não heróicas do cesto. Os cestos contam. Então, talvez seja importante contar outras histórias, porque essas dos triunfos, dos conflitos e das tragédias já falam. Aí, enfim, eu queria lembrar aqui, né, já que o Renato também falou do James Scott, mas eu volto nisso depois no debate, porque acho que é um pouco esse gênero de história que esse outro olhar, esse outro jeito de contar, de pensar essa narrativa, né, que ele faz. Inclusive, menciona esse livro na entrevista que ela dá, que a gente sugeriu, como uma possibilidade, um outro jeito de contar a história que não é feita só por humanos, será uma história a partir de quem carrega o cesto, né, pensando na perspectiva, né, ele também mostra que a vida era feita de abundância, de mobilidade, de dispersão, de igualdade, né, da coleta e da vida em arranjos sazonais multiespecíficos, já colocando que essa excepcionalidade humana é corrompida desde o início, como referência para a narrativa. Né? Mesmo as nossas guerras, a gente pode contar com palavras não heróicas, e aí eu queria fazer a referência, não tem nada a ver com debate propriamente, né, não é isso, mas eu acho que é um livro que é A Guerra, assim que pronuncia, em que ela entrevista que eram soldadas e ela entrevista essas mulheres para saber como elas contam a guerra, o que elas contam da guerra. E aí ela fala assim, isso na introdução do livro. Escutar como umas pessoas heroicamente mataram outras e venceram, ou perderam. Qual foi a técnica e quais eram os generais. Os relatos femininos são outros e falam de outras coisas. A guerra feminina, entre aspas, né, tem suas próprias cores, cheiros, sua iluminação e seu espaço sentimental, suas próprias palavras. Nela, não há heróis nem façanhas incríveis, apenas pessoas ocupadas com uma tarefa desumanamente humana. Apenas elas, as pessoas, os pássaros, as árvores, todos aqueles que vivem conosco na terra, sofrem sem palavras, o que é ainda mais terrível. Novamente, então, tomando como inspiração esse texto, né, agora eu vou me referir a um outro texto da Úrsula, também inspirado em texto desse livro da Virginia Woolf, O Três Guinéus, né,
Só que dessa vez ela se inspira para escrever um discurso que ela proferiu na formatura do Wills College, que foi essa primeira instituição universitária na Califórnia para mulheres. E ela faz um discurso em que ela começa justamente questionando essa linguagem do poder. Bom, talvez as pessoas esperem que eu fale desista do poder aqui, mas aí ela se questiona, será que o que aconteceria se eu falasse aqui mesmo em público como uma mulher? Quer dizer, com uma linguagem outra. Nesse texto ao qual ela faz referência, né, os 3 Guinéus, se trata de uma mulher que recebe uma carta de um homem com pedido para que ela apoiasse seu manifesto pacifista, um manifesto contra a guerra. E ela recusa em apoiar, a subscrever o manifesto, e pede para que as suas amigas, suas irmãs, também se recusem a fazê-lo. A recusa em apoiá-la é a recusa da paz feita por homens e para eles, é a recusa ao convite de defender o mundo deles, de se somar ao mundo dos homens, o mundo no qual as mulheres ocupam-se de sua casa e de seus filhos. O modo de impedir a guerra, ela conclui então, não consiste em repetir as palavras dos homens e seguir os seus métodos, mas em buscar palavras e novos métodos. No discurso, então, ela diz que vai falar a partir das margens, esse lugar escuro, porque as mulheres são estrangeiras no mundo dos homens, e não será imitando-os que elas serão aceitas. E aí eu cito um trecho, já terminando, do discurso da Úrsula, ela diz assim: e quando vocês fracassarem e forem derrotadas, e estiverem com dor no escuro, eu espero que então se lembrem que a escuridão é o seu país, o lugar onde vivem, onde nenhuma guerra é travada e nenhuma guerra é vencida, mas onde o futuro está. Nossas raízes estão na escuridão. A terra é o nosso país. Né? Ela diz, olha para baixo. Né? Porque olhamos para cima procurando bênçãos, em vez de olhar em torno e para baixo, a esperança que tenhamos está aí, não no céu, cheio de espiões e armas em órbita, mas na terra que olhamos de cima para baixo. Não vindo de cima, mas de baixo. Não na luz que cega, mas no escuro que nutre, onde seres humanos cultivam almas humanas. Então, inspirada por Ursula Le Guin, né, nesses textos, no discurso do Mills Collins, por outras, muitas escritoras de ficção científica feminista, né, a Emily Ash, para terminar, ela diz que, face à nossa situação, face ao antropoceno, ela se parece muito com essa demanda por mobilização por parte dos homens no livro de Virginia Woolf, né, nos 3 Guinéus, e no discurso, na posição que a Úrsula toma no seu discurso. Né, como uma demanda por mobilização que parte dos homens e toma a forma de um convite a aceitar a noção de antropoceno. E aí, eu vou parafrasear a filósofa, um tipo de aliança improvável está em vias de se concretizar em torno de tal noção, e é uma rapidez desconcertante, reunindo de objetores do crescimento a defensores da geoengenharia, passando por ativistas de extrema esquerda, e ela prossegue. Somos pressionadas, a subir nesse trem de alta velocidade do antropoceno, a despeito ou graças à heterogeneidade de suas definições e apropriações. Como se a bandeira ser defendida por mudanças climáticas. Então, tentar ligar o vídeo aqui. Essas referências ficou um pouco caótico, são muitas referências de uma vez, tem uma certa conversa entre os textos, mas é isso, gente.